sou jornalista por formação e o documentário foi uma coisa que entrou na minha vida desde o começo da carreira. Eu comecei com o pé no documentário e até hoje faço documentário, apesar de ter enveredado pela ficção. Meu primeiro documentário foi um documentário chamado A Encomenda do Bicho Medonho, feito através de um projeto do governo federal chamado Revelando os Brasis, que conta a história do seu Davi, que é um barbeiro e artesão de Barra de São Miguel, que sonhava com um danado um bicho medonho, e desse sonho com o bicho ele começou a talhar peças em madeira. E dessas peças que ele foi talhando, cada peça desafiava o raciocínio lógico. Eram correntes com elos de madeira construídos um dentro do outro, sem emendas alguma, caixas construídas dentro para fora, dentre outras coisas. O velho era analfabeto, mas contava a história de cada peça em poesia, com rima métrica perfeita. Eram mais de 90 peças, e eles sabiam poesia para cada peça, tudo decorado na mente. E aí foi que surgiu o primeiro documentário. Era uma figura minha de infância, que eu vi o Davi começar a talhar desde a infância, porque ele era barbeiro e morava vizinho à casa da minha avó. E eu lembro de ir para a barbearia dele e ver ele talhando aquelas peças maravilhosas e ficava louco para fazer aquilo. E eu não era um moleque muito quieto, então um dia, depois de dar muito trabalho a Davi, pediram para ele me ensinar a fazer aquelas peças que ele fazia, e não tinha como ensinar, porque era algo que vinha, como eu dizia, era meio transcendental, vinha do sonho a mão começava a talhar e ele só via depois estava pronta. Ele pega um banco de madeira, um tamborete, coloca de cabeça para baixo, coloca dentro do tamborete e pendura no armador de rede. E fica uma tarde inteira vendo seu Davi talhar. Isso devia ter 7 anos de idade. E aquilo foi ficando na mente. Aí quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro filme, veio A Encomenda do Bicho Medonho. Logo após veio a Amanda e Monique, que conta a história de duas transexuais. A Amanda, que é professora, e a Monique fazia programa. E aí vai ter alguns desfechos inusitados dentro do filme. E mais recentemente tem A Minha Amiga, Um Breve Relato Sobre Nós, que é um documentário de 2010, que não seria um doc, na verdade seria um registro de família, onde eu pego minha avó e uma amiga dela chamada Inacinha Cabral, que foram amigas por mais de 60 anos, e depois de pesquisar muito nos arquivos dela e descobrir que existem cartas trocadas entre as duas, não existia nenhum registro visual delas duas juntas, fotos, vídeos, e eu achava aquilo um crime. A Inacinha já estava em um estado certamente vegetativo, em cima de uma cama, e eu digo, bom, se ela está nesse estado, chegou a hora de juntar as duas. Eu coloco ela do lado da minha avó para ter a imagem e minha avó começa a contar a história de ambas. E aí também vai ter um desfecho inusitado que vai acontecer com elas duas no documentário. Faz mais de 60 anos que a gente é amiga. A gente ia para todo canto junto, para passeio, para baile, para seresta. Eu tenho 90 anos e ela tem 85. Ela era animada, cantava, dançava. Ela ficou, desde que ela adoeceu do AVC, e não abriu mais, não falou mais, não disse nada. A gente pergunta, ela não disse. Ficou sem falar. Não abriu mais os olhos de jeito nenhum. E nesse momento eu estou finalizando a edição de um documentário chamado Madame, que conta a história de Camille Cabral, que é da família, então é a primeira a primeira migrante e transexual a ser eleita na República Francesa. Então, além da minha obra documental estar muito ligada dentro da própria família, vindo dentro de casa, minhas histórias documentais estavam dentro do meu cotidiano, dentro de casa. Eu fui observar aquilo que estava próximo. E daí eu comecei essa construção da obra. Ela também está muito ligada à Barra de São Miguel, que é a cidade de que eu sou de origem. Então todos os meus personagens são de lá. Então, no documentário você vai estar lidando a todo momento com o imprevisível. Por mais que tu construa o texto, por mais que tu construa um roteiro, por mais que tu tenha domínio sobre o assunto, tu está lidando com a realidade. Então tudo é passível de acontecer. Então teve documentários que eu tinha um roteiro totalmente fechado e que de uma hora para outra o roteiro acabou de ser mudado e tem coisas como A Minha Amiga, que não iria ser um documentário, e que acabou sendo pelo desfecho, pela captação da realidade, aonde a realidade me conduziu, onde a realidade me levou. Na Encomenda do Bicho Medonho mesmo tem uma situação para mim que é muito peculiar, do imprevisível, porque eu tinha construído o roteiro dentro da oficina Revelando os Brasis. E diante do roteiro, o que acontecia? Quando eu fui gravar o roteiro, o seu Davi, que é o meu personagem principal, ele tinha 94 anos na época da gravação do filme, estava no estado de pré-coma. Então ele estava em cima de uma cama, deitado, tal, não falava, não reagia a nada. E inicialmente minha ideia com o documentário seria gravar imagens dele, gravar imagens das peças e a partir daí colocar a imagem dos filhos contando a história do seu Davi. Só que o que acontece? Na primeira imagem que eu vou gravar seu Davi na cama, deitado, e aí qualquer coisa poderia acontecer, então eu teria que ter primeiramente as imagens dele, depois do restante da galera. Quando eu ligo a câmera, o velho simplesmente levanta e começa a falar, faz o documentário todo falado pra mim.
Eu tenho quase 20 horas para fazer um curta de um cara que estava no pré-coma, levantou e começou a fazer o documentário. Então, já tinha mudado totalmente o meu roteiro da concepção inicial que eu tinha. Eu tinha que repensar tudo em cima da hora, com o seu Davi. E ele levantou, literalmente, foi caminhar nas ruas da cidade, foi caminhar conosco para poder fazer o filme. Uma noite tive um sonho, que não foi sonho bonito. Quando acordei foi aflito, além de aflito, tristonho. Sonhei que um bicho medonho havia me encorrentado. Depois de ser me algemado, me disse o bicho valente, faça de um pau 3 correntes, mas deixe tudo encangado. Acordei e senti medo. Parecia ver o dragão. Me batia o coração em frente àquele torpedo. Eu, duro como um rochedo, não queria ser mandado. Sem nada ter acertado, sem entender, sem saber, danado não é fazer, é deixar tudo encangado. E aí tem uma história muito inusitada dentro do filme, que é o seguinte, que ele dizia pra mim o seguinte: seu Davi, e o bicho medonho? A todo tempo ele afirmou pra mim que o bicho medonho era um sonho que ele tinha e que desse sonho ele começou a talhar peças. Só que em determinado momento dentro do filme ele olha pra mim, tira onda comigo e faz: não, o bicho medonho foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça só pra valorizar meu trabalho. Pô, eu não podia perder essa informação que era tão importante. Todo o mito foi construído em torno daquilo, em cima daquilo. O velho tava desmentindo pra mim na frente da câmera. E aí o que acontece? Se o Davi me dá um depoimento que essa cena não foi dentro do meu filme, eu acabei cortando isso, porque eu não sabia o que era que ia acontecer, e 6 meses depois eu vejo a importância que a cena tinha pra mim. Eu cheguei e disse: seu Davi, qual o som que você mais gosta de ouvir? Porque precisava colocar uma trilha dentro do filme. Ele disse: o som que eu mais gosto de ouvir em Barra de São Miguel é quando o sino badala. Porque tem uma coisa muito interessante lá ainda, que existe a figura do tocador de sino. Que é aquela figura, quando alguém morre, o sino acompanha o enterro. A sair da porta de casa até chegar à porta do cemitério. Se for mulher, ele toca numa melodia. Se for homem, ele toca em outra. Se for criança, ele toca em outra. Então, existem várias melodias. Ele fez. Só que o bicho medonho disse a mim: no dia que eu morrer, o sino não toca. Mas como eu já tinha desmentido o bicho pra mim, eu não liguei de colocar isso dentro do filme. Coloquei o sino tocando com trilha sonora, mas não coloquei essa informação. Ele fez: mas por que o sino não toca? Eu falei: sim, o sino simplesmente não vai tocar. O bicho disse que a mim que o sino não vai tocar. E aí, 6 meses após a gravação do filme, seu Davi falece. E ele falece na sexta-feira da Semana Santa. O único dia que a Igreja Católica não permite que o sino toque. O ano tem 365 dias. O sexto dia o sino não pode tocar. E ele vai, o rins dele vai paralisar nesse dia. Ele simplesmente morre nesse dia porque o rins paralisou. E ele tinha falado isso pra mim 6 meses antes. Então você está lidando com esse imprevisto, com esse imprevisível dentro do filme. Então você vai ter que ter uma certa maturidade e uma certa ousadia para poder arriscar o que você vai colocar quanto informação. Porque o imprevisível ele sempre vai estar dentro da realidade. A construção do roteiro da Amanda e Monique, o processo de criação, deu-se da seguinte forma: como eu falei nisso, você trabalha muito com o imprevisível, mas ele nem sempre vai acontecer tudo certo. Você tem que estar pronto para ele. Mas na verdade, não, necessariamente ele não tem que acontecer. Como no caso de Amanda e Monique, ele praticamente não aconteceu. Eu tinha um roteiro fechado, onde eu tinha pesquisado muito na construção estética do meu filme, porque quando eu construo o roteiro, o que é que eu faço? Primeiramente, eu pego uma câmera fotográfica e vou construir história em quadrinhos. Fui em todos os ambientes, fui na casa da Monique, fui na casa da Amanda. Então quando eu chego na casa da Monique, eu encontro aquele espelho lá todo cheio de cabeça de boneca. Na casa da Amanda eu encontro outra realidade de espelho dentro do quarto. Então você vai mostrando as diferenças a respeito do sapato que eu calço, da sandália que outra veste, da forma de fazer a maquiagem. E tudo isso eu fui construindo já imageticamente para poder mostrar ao meu diretor de fotografia o que era que eu queria e para que eu pudesse pensar imageticamente o meu filme. Então eu já vou fotografando espaço por espaço. O digital te dá uma possibilidade de apagar com facilidade ou não a foto, e depois eu fui montando a ordem que seria a ordem imagética do meu filme. Ele começa aqui, ele vem pra cá, ele vai ter um corte aqui, e a partir daí eu vou colocando. Aqui a Amanda entra nesse Toyota com esse enquadramento, aqui a Monique entra nesse outro Toyota com esse enquadramento, e me dá a possibilidade também depois de brincar com o diretor de fotografia, experimentar o que eu vou propor de forma imagética dentro do meu filme. Hey! Hey!
E a partir daí, quando eu penso tudo isso, eu penso a questão da construção do discurso. Nessa cena eu vou perguntar isso para Amanda, nessa cena eu pergunto isso para Monique, nessa cena eu vou perguntar tal coisa. E aí você chega com o roteiro praticamente montado, sabendo o que vai ser mostrado e o que vai ser falado em cada cena. Você praticamente vai induzir o personagem a falar aquilo naquele momento. Não que seja irreal o que ele vai falar, porque tu já pesquisou antes. Então, você tem noção do que é a história dele, então tu simplesmente programou o conteúdo da forma que esse conteúdo tem que ser dito. Então, esse foi o processo de construir a Amanda e Monique, né? A gente foi construindo um pouco da realidade delas, como era em sala de aula, o que era que elas faziam de dia dentro do trabalho, onde era que a Amanda lidava com o pai. Então, aquela questão de que a Amanda cresceu dentro da igreja, a questão que ela brincava naquela praça, que era uma coisa muito mais voltada para a brincadeira, de que a Monique tinha falado da companheira dela, quando o pai da Amanda aparecesse, todo mundo pensava que era o companheiro dela. Na verdade, não era, era um pai. Então, ia por água abaixo toda uma construção que ela tinha. Ela vai aparecer com o companheiro. Não, ela vai aparecer com o pai agora, naquele ambiente, naquele momento. Há um problema de luz, você vai ver naquele momento um problema técnico, porque a gente tinha quase 40 minutos de fala do pai, e chegou uma hora, como era externa, não dava para controlar as nuvens encobrindo o sol, então, a questão de diafragma, que uma hora está mais claro, outra hora está mais escuro, mas aí eu fui numa questão de ousadia e de coragem, que você vai ter que optar por uma coisa, tu optar por técnica ou por discurso. E naquele momento, para mim, o discurso do pai era muito mais importante do que a questão técnica, então, eu vou usar quem colocar o discurso dele, é uma coisa que eu quero. E aí eu construo basicamente dessa forma. O Bicho Expiador foi da mesma forma. Eu fui lá, fotografei todos os ambientes, fotografei as peças. Que sugestão de enquadramento eu teria para o diretor, que sugestão de luz eu teria para ele, diretor de fotografia. E aí você vai conversando e construindo. Quando você chega para colocar na câmera, na verdade, para filmar, vai ficar muito mais fácil porque já construiu basicamente no papel tudo aquilo. Então fica até mais fácil depois para edição. De referências de cinema que eu tenho, assim, principalmente para construção, eu te digo que minha referência é muito nacional para a construção documental. Eu não tenho muitas referências internacionais, não. Eu gosto muito do documentário brasileiro. E aí o que começa me encantando com o documentário é o Eduardo Coutinho. Eu gosto muito da prática do Eduardo Coutinho se colocar dentro da câmera, aparecer junto do documentário, porque eu acho que isso é fundamental, essa aproximação com o personagem. Eu gosto muito da forma que ele faz, apesar de eu não trabalhar dessa forma junto. Na verdade, não trabalhar aparecendo na câmera, porque eu acho que ele inova muito dentro dessa questão do documentário quando ele traz o entrevistador para frente da câmera, quando ele bota o microfone aparecendo, ele coloca todos os elementos de um filme aparecendo diante da câmera e mostrando a forma como ele está sendo construído. Então eu acho fundamental essa importância de aproximação que ele tem e da forma que ele não se arma para o entrevistado, simplesmente ele se torna próximo. Se torna um compadre que chega, senta e faz documentário. Mais recentemente eu gosto muito da Beth Formagini, eu acho a Beth Formagini uma documentarista fantástica, principalmente no âmbito de pesquisa. É uma pessoa que, na maioria dos documentários brasileiros, dos grandes documentários da atualidade, existe a Beth Formagini dentro da pesquisa desse documentário. Ela faz um trabalho importantíssimo de construção, que é esse trabalho de pesquisar, porque muitas vezes eu acho que a figura do pesquisador é muito importante para o documentarista para que não fique gasto a forma de contar a história do entrevistado, porque muitas vezes o entrevistado te conta a história pela primeira vez em riqueza de detalhes, e quando tu pede para ele repetir, para ligar a câmera, ele já perdeu a maioria desses detalhes, porque ele já te contou alguma forma e ele acha que como já te contou, não vai precisar estar repetindo esses detalhes. Então, ela faz um trabalho muito importante de colher tudo isso antes, de levar tudo isso pro documentarista, para que ele possa aparecer na hora com a câmera e gravar, e capta essa riqueza de detalhes, com outras grandes construções de arquivos e acervos que ela tem dessa construção. Ela tem filmes maravilhosos, exemplo do Angeli 24 Horas, do Apartamento 604, eu acho, que ela fez com o Eduardo Coutinho. Tem um chamado Memória para Uso Diário também, que é um que eu indico bastante. Outro cara que está surgindo agora, nessa nova geração de documentaristas, que eu gosto muito do trabalho dele. Por enquanto ele está no curta-metragem, mas que já tem uma grande projeção nacional, através do Profissão Repórter. Começou como um dos estagiários e hoje é um dos editores, que é o Caio Cavecchini. Tem um trabalho muito bom, vale muito a pena ver A Casa da Voneide, que é um documentário que ele traz, falando um pouco sobre a vivência dele com o crack dentro de casa. Eu acho que é uma linguagem fantástica que ele trabalha dentro do documentário, muito didática, na verdade, o que ele traz dentro do documentário. Eu gosto muito do trabalho do documentário que ele faz. E pego em referências mais antigas, exemplo do Aruanda, do Lino Duarte Noronha. Paraibano também, gosto muito do trabalho do Lino Duarte Noronha. O Torquato Joel eu acho um bom documentarista, ele trabalha com um documentário mais expressionista, na verdade, mais construído em cima da imagem, mais estético, na verdade, o documentário dele, imagético. Não é tão consistente em cima do depoimento do documentário dele, mas em si da imagem que comunica. Então acho que isso foi um pouco de referência que eu juntei muito. Não tem muito isso dentro do meu cinema. Eu acho que referência, basicamente, você não tem que fazer documentário de referência, é fazer o que o outro já fez. Eu acho que tem que entender um pouco da linguagem do outro, como ele construiu, e tu tentar buscar a tua própria linguagem. Então, não tem muitos deles dentro do meu cinema.
mas tem muito deles dentro de mim para poder construir. Já me perguntaram várias vezes por que meu sistema está tão recorrente dentro da temática LGBT. Mas eu te digo o seguinte, que primeiramente eu não busquei as histórias, na verdade elas chegaram à minha mão, começou daí, não foi coisa que eu saí procurando, eu queria fazer essa história, eu queria buscar esse foco, eu queria que fosse isso, não. Essas histórias acabaram chegando. Primeiramente através da Amanda, que era a primeira dentro de casa, mas recentemente com a Camille, que também é da família. Então, tudo isso acabou chegando dentro das minhas mãos e foi construindo. E depois, cara, eu simplesmente tô falando do meu universo. Eu acho que só chegou pra mim porque esse é meu universo. Eu falo daquilo que eu convivo, que eu vivo. Então, por isso que essa temática está tão recorrente. E aí, quando eu acho que você vai falar de toda e qualquer temática, de todo e qualquer tema, você tem que estudar muito para falar sobre ele. E permitir-se viver esse tema. Você tem que permitir se abrir para poder entender aquilo. Você não podia simplesmente falar do que os outros falavam. Eu não gosto muito desse documentário que vem com argumentos de autoridade. Que alguém apresenta a sua história e vem alguém explicar a história de quem está apresentando. Eu gosto de trazer o personagem na frente da câmera. Ele conta a sua própria história, o espectador vai fazer sua construção, vai tirar suas próprias conclusões a respeito daquilo que está sendo dito. Até porque eu não acredito numa verdade absoluta. Cada um vai ter sua verdade a partir da sua construção social, da sua construção cultural e psicológica, e cada um tem o direito de fazer suas próprias interpretações, porque quando a obra está pronta, ela não me pertence mais, não pertence mais ao diretor, ela pertence ao público. E ele vai poder reagir da forma que quiser. E é onde eu digo assim, muita gente que está começando agora, eu vejo isso muito nos meus alunos, a preocupação que se tem com o que a crítica vai construir em cima da tua obra. E eu digo que a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai pensar a crítica, ou como a gente vai interpretar a crítica feita sobre a obra, porque tua obra está aí para isso. Então, tem pessoas que vão usar o meio de comunicação, o veículo de comunicação, para poder falar sobre o teu trabalho. E tem aquela crítica que vai vir no boca a boca no dia a dia das pessoas que assistiram, porque eu volto a repetir, a obra não é mais tua. Então, o primeiro ponto para se trabalhar com documentário, eu acho assim, que eu comecei aprendendo dessa forma com documentário, é o respeito ao tema ou personagem que você está trabalhando. Primeiro ponto, você tem que apaixonar-se. Você tem que envolver-se com aquele tema. Você tem que mergulhar a fundo, se permitir que o tema tome conta das tuas entranhas. Por mais que tu não concorde, por mais que tu não esteja à vontade com aquele tema, você tem que se apaixonar e ter esse respeito pelo tema. Para a partir daí poder ver N possibilidades. Lembrar que não existe só uma possibilidade, existem várias. Então, essas possibilidades elas têm que ser pensadas no momento de se abordar o tema, de se abordar o assunto que você vai fazer. E a partir daí tu vai começar a construção de roteiro. E para a construção de roteiro, tu vai começar a traçar uma linha de pesquisa. Qual vai ser meu recorte, meu foco, que eu vou dar para aquele documentário, e a partir daí, o que eu devo pesquisar? Porque a pesquisa vai enriquecer a tua construção narrativa dentro do documentário. Porque tem muitas coisas que às vezes você supõe, e possa ser que esteja totalmente errado na tua suposição. E outras coisas que você nem supõe, e que vão aparecer como elemento novo dentro da tua construção. Então, a pesquisa ela é fundamental para a construção do teu roteiro, e a partir daí tu vai poder ver isso, e a partir daí depois a questão do se apaixonar. Se tu tens a oportunidade de contratar um pesquisador, para tu não cansar tanto teu personagem só com tua imagem, tu vai conhecer teu personagem, vai conversar com ele e procura não entrar tanto dentro do tema do teu documentário e deixa o pesquisador colher as primeiras informações. Quando for depois você que vai entrevistar com a câmera, quando for no valendo com a câmera, você vai entrevistar teu personagem. Por quê? Ele não vai cansar na hora de estar falando para ti, ele não vai perder a riqueza de detalhes que ele teria de quem contou uma história pela primeira vez. Porque a história, quando ela é contada pela primeira vez, ela sempre é contada com uma riqueza maior de detalhes. E aí tu não vai perder isso. E aí, a forma que tu vai abordar esse personagem, como eu já tinha falado anteriormente, de não chegar totalmente armado com uma ficha de perguntas na mão e já perguntar uma pergunta totalmente construída, tentar ir de forma mais calma e muito mais coloquial na construção dessa pergunta do que tu tá fazendo. E aí, realmente, saber o que quer, não tá totalmente perdido, porque lembrar que, principalmente no documentário, tempo é dinheiro dentro do cinema, então se tu for perder muito tempo, tu vai gastar memória da câmera, tu vai gastar bateria da câmera, tu vai gastar tempo, porque tu vai pagar por diária. Isso vai se tornar também depois um custo bem maior na hora da edição, porque tu vai ter muito mais tempo quanto tu for. Se tu vai decupar antes, não. Nos meus documentários, quando eu vou finalizar, que é outro dia que eu dou, o que é que eu faço? Eu pego todo o material bruto, vou assistindo e transcrevendo todo o material bruto. Eu faço a transcrição de todo o material bruto. Inclusive tem alguns programas de edição para transcrição, que você faz, capta só o áudio, coloca para transcrever, claro, não vai ser a transcrição perfeita, mas você depois vai corrigindo essa transcrição e aí vou grifando, ó, essa fala me interessa, essa fala me interessa, essa fala me interessa, depois eu vou ver a imagem, o que é que casa. Se o discurso falado tiver muito bom a questão da imagem juntamente com o discurso, eu uso aquela imagem, senão eu capto o áudio e vou pegando imagem de cobertura para poder fazer aquilo. E aí você vai construindo esse documentário. Então quando eu vou para a ilha de edição com o meu editor para montar meu filme, meu montador na verdade, eu já tenho todo montado no papel. Claro, depois o montador editor vai me propor outras coisas, ele vai ter uma outra visão, que talvez eu não tenha técnica para
operação da máquina, essas coisas, mas basicamente eu já tenho o filme pré-montado no papel. Então isso vai facilitar e agilizar muito mais teu processo daquilo que tu tá querendo. E uma questão que é muito fundamental, a sensibilidade do perceber. Eu acho que a gente tem que ser muito sensível quando a gente é documentarista. Eu acho que a gente tem que se permitir conhecer e conhecer sem medo. E não ter nunca hora quando eu vou fazer uma pesquisa. Eu nunca posso ter hora. Aí vai ter que começar agora para acabar agora. Quanto mais tempo eu tiver para isso e puder me dedicar e que passe noite e dia, melhor. Senão tu tá te envolvendo muito e que o tempo não tá passando. Então, nunca vai com uma hora marcada para fazer isso. Claro, se o personagem tem uma hora marcada, tu vai respeitar o momento do personagem. Eu posso de tanto a tanto. Mas se ele não tem, ou se tua história não tem hora para começar e acabar a tua pesquisa, entra na cabeça dela e deixa o momento fluir. Acho que quanto mais tempo tu tiver para se aprofundar nisso, é muito melhor. E pensar sempre nessa questão de ver as possibilidades de ser contadas de forma imagética. Porque muitas vezes a gente pensa no história e a gente tá pensando em cinema e a gente pensa o cinema para tela pequena quando a gente tá gravando. E pensa sempre que o filme vai ser exibido na tela grande e que o mínimo defeito ele possa ser que não seja perceptível na TV de casa para quem vai assistir. Mas uma tela grande, no mínimo 6 metros, ele vai ser perceptível. Então, faz o filme pensando para o filme ser exibido na tela grande e não na TV de casa. Aqui esse é um erro que eu encontro muito comum na maioria dos documentaristas de hoje em dia. Que eles fazem filme que alguns defeitos técnicos eles passam para ser exibidos na tela grande. Por exemplo, o áudio. Muitas vezes a galera não tem a preocupação, o cuidado com o áudio. E se o áudio não foi legal, galera, lembra que tu vai para uma sala grande, com no mínimo as salas quando são menores, para festivais de cinema de 400, 600 pessoas, essas salas menores elas vão estar lotadas, a acústica muitas vezes não é tão boa, o sistema de som não é tão bom, e o documentário se baseia muito no discurso quando ele é audível. Se tu não consegue escutar o filme, tu não vai conseguir também entendê-lo. E aí, vamos legendar o filme. Quando tu perceber que a captação de áudio não é boa, que tu não vai conseguir exibir o filme só na TV pequena, que dá pra ser audível, mas numa sala grande, que muitas pessoas não dá, legenda teu filme. O maior problema de fazer cinema é nunca faça o primeiro filme. Você fez o primeiro, você gostou, você não vai ter mais como parar. Você sempre vai querer continuar com isso. Pelo menos assim, eu vi isso e vejo isso de muito depoimento das pessoas. O problema é fazer o primeiro. Depois faz o primeiro, ninguém quer mais parar. E aí, galera, eu acho que chega uma hora que a gente também não pode se prender tanto à questão de que tem que ter dinheiro para fazer cinema. É legal ter dinheiro, é funcional ter dinheiro porque a gente quer viver de fazer cinema. A gente não quer usar cinema como hobby. Mas chega uma hora, muitas vezes, que a gente tem que ter também a coragem de arriscar, de fazer de forma alternativa cinema. Uma das coisas que eu estou falando, batendo hoje muito na tecla com meus alunos, que também eu estou falando na hora de você fazer um filme, é você ser objetivo no que tu quer fazer. Porque tudo demanda dinheiro, tempo, você está utilizando uma câmera, você está utilizando um diretor de fotografia, um áudio, o teu próprio personagem vai se desgastar em algum momento, então, primeiro ponto, tem segurança do que tu vai fazer, porque eu digo que Glauber dizia o seguinte, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Com o advento digital, que é maravilhoso, que nos deu N possibilidade de fazer filme, eu digo que hoje é uma ideia na câmera e as mãos na cabeça. Que a galera tá fazendo muito filme, mas não tá sabendo por que tá fazendo as imagens lá dentro. Então, vamos primeiro conceber o filme no papel, como ele sempre foi na estética de construir um roteiro, para depois trazer para frente da câmera, para depois poder levar esse filme à tela. Vamos seguir todo esse processo. Quando a gente tem um roteiro fechadinho do que a gente vai fazer, é muito mais fácil depois de ver isso na tela.